Capitão América é o título dado ao maior símbolo do heroísmo da Marvel. Steve Rogers é quem oficialmente usa esse manto, mas em 80 anos de história, ele não foi o único a levantar o escudo. O vídeo de hoje não é para falar das versões de Steve Rogers, são versões do Capitão América. A ideia é listar os personagens que já usaram o manto e foram nomeados como Capitão América oficialmente. Não é para falar dos que fingiram ser o herói como impostores, robôs ou clones do mal. E a lista é só de personagens do universo tradicional, o universo 616. Por isso, o vídeo de hoje é para falar sobre os 13 personagens que já foram Capitão América nos quadrinhos. Começando, obviamente, com o maior, o oficial, o Sentinela da Liberdade. O homem que dá todo sentido pro título de Capitão América, Steve Rogers. Steve é um dos homens mais honrados da Marvel. Sempre lutando pelo bem, tentou carreira militar durante a Segunda Guerra Mundial, mas o seu porte físico e a fragilidade na sua estrutura não permitia que ele continuasse. Só que pela sua força de vontade, ele foi convidado a ser voluntário no experimento do soro de super soldado. O soro o transformou completamente, mas o seu criador foi assassinado no mesmo momento. E a busca pelo soro foi algo que moveu o mundo todo, e inclusive foi o que derivou alguns personagens dessa lista. Com todos os atributos humanos sendo super elevados, Steve Rogers se tornou o maior símbolo da esperança e da liberdade na Marvel. Ele se tornou o Capitão América. Acontece que o Capitão América foi criado em 1941 e em 1945 ele foi considerado morto e ficou desaparecido até 1964, quando foi descongelado pelos Vingadores. Só que nesse meio tempo, esse símbolo não poderia ficar perdido. Então outras pessoas usaram o manto. E mesmo que esses personagens não tenham sido apresentados nas épocas certas, as recontagens nas histórias os colocaram nos anos passados. Então, tentando fazer uma certa cronologia aqui, o primeiro que recebeu o nome de Capitão América logo depois da suposta morte de Steve Rogers em 1945 foi William Naslund. William era chamado na época da Segunda Guerra Mundial como o Espírito de 76, como referência à data da independência dos Estados Unidos em 1776. William durou pouquíssimo tempo como Capitão América, mas recebeu um uniforme reforçado, um escudo de ferro e até mesmo um próprio Bucky. William acabou morrendo e em pouco tempo outro homem usaria o manto do capitão. Esse seria Jeffrey Mace. Jeffrey foi o primeiro a usar o codinome de Patriota lá em 1941, inspirado por Steve Rogers. Então, depois da morte do capitão original, Jeffrey tentou manter o seu título e o seu símbolo vivo usando um escudo de titânio. Mas a sua atuação durou muito pouco tempo também. Foi logo com o fim de Jeffrey Mace como capitão que surgiu o próximo. Mas esse homem era um homem perturbado. Esse era William Burnside. Burnside tinha uma obsessão louca por Steve Rogers. Isso o levou a uma busca e ele conseguiu encontrar uma versão alterada do soro de super soldado com os nazistas e levou isso para os Estados Unidos escondido, com a condição de que ele fosse o próximo Capitão América. E pela sua obsessão, ele até mudou o seu nome oficialmente para Steve Rogers e fez cirurgias plásticas para se parecer fisicamente com o Capitão América original. E mesmo isso o deixando cada vez mais insano, além de ter sido afetado psicologicamente ao ser enviado para a Guerra da Coreia, William Burnside foi o que mais durou com o manto e era o Capitão América recorrente nos anos 50. Tudo isso aconteceu enquanto Steve Rogers estava congelado, mas teve um homem que usou o manto antes mesmo do Capitão América desaparecer em 1945. Essa história triste e obscura só foi descoberta muitos anos depois, porque em paralelo a Steve, existiu em 1943 o Capitão América Negro, Isaiah Bradley.
Isaiah foi um dos únicos sobreviventes de experimentos terríveis feitos pelo governo dos Estados Unidos na intenção de recriar o soro de super soldado. Isaiah foi crucial ao evitar que os nazistas conseguissem recriar o super soro, mas ele fez isso usando o manto do Capitão América. E mesmo sendo um herói, ele foi repreendido e preso por 17 anos pelo seu próprio governo por causa disso. A história de Isaiah é pesada, mas ele é reconhecido por toda a comunidade afro-americana de heróis nos quadrinhos e reconhecido pelo próprio Steve Rogers como um verdadeiro Capitão América. Com a volta de Steve nos anos 60, ele passou a usar o manto oficialmente. Mas em 1974 acontece o arco Império Secreto, que inclusive tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar o link para ele aqui na descrição. No fim dessa história, Steve abandona o manto e se torna o Nômade. Mas o governo dos Estados Unidos não poderia ficar sem esse símbolo, então passa a procurar por outros que possam carregar o escudo. E aqui tem 3 personagens que passaram bem rápido nesse período. O primeiro é Robert Russo, um rapaz atlético, jogador de beisebol, mas que na sua primeira atuação como Capitão América quebrou o braço e por isso imediatamente abandonou o posto. Isso deu lugar para o segundo candidato ao manto, Scar Turpin, um motoqueiro que se achava forte o suficiente para ser o próximo Capitão América. Mas assim que colocou o uniforme, foi espancado por uma gangue rival e abandonou o manto imediatamente. Foi só com o terceiro candidato que conseguiram acertar. E esse foi Roscoe Simmons. Roscoe era um bom homem, lutava pelo bem, era muito bom em combate e foi aceito pelo próprio Steve Rogers como o novo Capitão América. O Falcão o treinou inclusive, mas o grande problema aconteceu quando o Caveira Vermelha descobriu que o novo capitão não era Steve. E com isso, Roscoe Simmons foi brutalmente assassinado. Esse acontecimento inclusive foi o que motivou Steve a reassumir o manto de Capitão América em 1975. Steve Rogers manteve o título por mais 12 anos, até 1987, quando ele se nega a obedecer cegamente às ordens do governo e assim ele entrega o seu uniforme, escudo e título de Capitão América. Com isso, o governo encontra alguém que iria seguir as suas ordens sem questionamento. Esse era John Walker. John conseguiu aprimoramentos físicos com o Mercador do Poder e dizia ser o perfeito Capitão América. Mas as suas ações eram extremistas e a sua visão era deturpada. John tinha vários traumas psicológicos, mas mesmo assim assumiu o manto por um bom tempo nos quadrinhos, até que o título foi devolvido a Steve e John se tornou o agente americano. Em 2007, Steve Rogers, entre aspas, morreu depois dos eventos da Guerra Civil. Tony Stark, que estava à procura de um novo nome para assumir o manto de Capitão América, pede até mesmo para Clint Barton, o Gavião Arqueiro, mas ele se recusa. É aí que Tony encontra uma carta de Steve pedindo para que ele cuide do seu velho amigo Bucky Barnes. E é a partir daí, em 2008, que Bucky, o antigo Soldado Invernal, se torna o novo Capitão América. Bucky atuou como capitão por 3 anos, assumiu o manto, batalhou para ser aceito, para honrar o legado de Steve, e continuou com o escudo mesmo depois que o próprio Steve Rogers voltou da sua suposta morte. E por esse período, com ótimas histórias nos quadrinhos, Bucky é um dos preferidos do público a usar o manto. Só que em 2011, quando Bucky foi capturado pelos russos e levado para o Gulag, o mundo ficou sem um Capitão América, já que Steve Rogers era só um agente nesse período, sem assumir o seu antigo manto. Foi quando, sem permissão, outro agente quis usar o título com o desaparecimento de Bucky. Esse era David Rickford. Na sua primeira missão, ele foi capturado pela IMA e quase transformado num novo MODOK. Mas ele foi salvo por Steve Rogers, que percebeu que só ele poderia continuar com o título, e assim ele volta a assumir o seu papel como Capitão América.
Isso até que, anos mais tarde, Steve Rogers perde o soro de super soldado do seu corpo, acelerando o seu envelhecimento. Com isso, ele se afasta do manto e é o próprio Steve quem escolhe o seu sucessor. Um dos homens mais honrados e que por muitos anos foi o seu companheiro de batalha, o antigo Falcão, Sam Wilson. Em 2014, Sam se tornou o novo Capitão América e teve que lutar contra, além dos inimigos, lutar contra uma sociedade racista, e ele se provou digno do manto e do escudo. Sam só voltou a ser o Falcão em 2017, depois do fim do Império Secreto e da volta do verdadeiro Steve Rogers ao seu manto de Capitão América. E por todo esse período, ele também é um dos mais queridos a usar esse título. E para a última da lista, eu vou roubar um pouquinho, porque eu falei que eram personagens só do universo tradicional, mas se você levar em consideração que o universo de 2099 é só o futuro do universo 616, então tá valendo. Por isso, quem fecha a lista é a Capitã América de 2099, Roberta Mendes. Roberta era a esposa de um agente da Alchemax e foi submetida a uma variante do soro do super soldado contra sua vontade. Com isso, Roberta usaria um uniforme tecnológico imitando o antigo manto de Steve Rogers e ela se tornaria nesse futuro a nova Capitã América. Claro que existem vários outros personagens em diversos universos e realidades alternativas que foram o Capitão ou a Capitã América. Como por exemplo, Peggy Carter, Danielle Cage e até mesmo Frank Castle. E existiram também alguns que se passavam por Capitão, como Glenn Reaper, que era o ator que fazia os filmes do Capitão América durante a Segunda Guerra Mundial. Pete O'Neil, um Skrull que se passava por Steve durante a invasão secreta. E até mesmo o Capitão da Hydra, que era uma versão alternativa criada pelo Cubo Cósmico durante o Império Secreto. Então deixa você aqui nos comentários qual é o seu Capitão América favorito, mas sem ser Steve Rogers. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder as próximas listas, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.